Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Agora Elas. E hoje nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo mais uma vez para que a conversa faça sentido. Normalmente eu não apresento a convidada profissionalmente no começo, mas para que eu não precise ficar desviando muito as perguntas e a gente entenda com profundidade e possa falar com profundidade do que é que ela faz na vida das pessoas que a gente vai falar, nós vamos ter que apresentar. Mas primeiro, Renata, muito obrigada. Olá! Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse e falasse alguma coisa de você. Meu nome é Renata, tem já 26 anos que eu estou na profissão de professora. Não era isso que eu tinha imaginado, mas caminhou. Foi Deus que me colocou nessa profissão. E quem está nessa profissão faz isso por amor. Não é só por amor, não. Porque a gente precisa, né, de ganhar o dinheiro, mas tá lá só sobrevive na profissão quem ama o que faz. Quem não ama não consegue sobreviver o dia a dia dentro de uma sala de aula. Eu penso isso diariamente quando eu entro na escola para levar filho. Eu acho que é um dom, é um sacerdócio quase, é uma coisa muito específica, assim, a pessoa tem que nascer com isso. Não... Tem que nascer e tem que ter uma paixão. Tem que ter uma paixão, tem que olhar aquilo com os olhos de anjo, olhos de Deus, porque eles são especiais, eles estão ali aos nossos cuidados, entendeu? E não é só um. Então são 17, 20 crianças que a mãe deixa ali, o pai deixa, com um coração pequeno. E a gente vai cuidar como se fosse nosso, como se fossem os nossos filhos. E é a coisa mais linda de ver. Para que eu não cometa nenhum erro, Renata Suzana Piantino. Isso. Renata começou a estudar psicologia por 2 anos. 2 anos e meio. Aconteceu alguma coisa na família e você mudou de curso, né? Foi trabalhar em escola, fez pedagogia e depois psicopedagogia, já atua nessa área por 26 anos. E daí para frente vários cursos e capacitações e muita vivência de dia a dia. Isso, porque dentro da escola você tem que estar o tempo todo se aperfeiçoando. Eu sinto que desde quando eu comecei, direto está mudando. Agora então, depois da pandemia, então, está tudo diferente. Muito diferente. O modo das pessoas viverem e a forma como as crianças vêm educadas de casa, né? Assim, a forma de consumo de conteúdo, de experiências e como é que se relaciona com as coisas, com as pessoas. Mas eu sinto que a família ficou fragilizada. Eu acho que todo mundo está fragilizado. Vocês ainda sentem esses reflexos hoje? Sim, ainda sente. Porque a família, eu acho que se perdeu. Não sabe muito o que fazer. Não sabe como falar não. Entendi. Entendeu? Naquele momento ali, eu sinto que já tem um tempo que isso está acontecendo, mas naquele momento ali eles se perderam. Por que eu vou falar não? Eu não sei se você passou por isso, que eu acho que a gente tem alguma coisa em comum sobre o luto. Então quando a gente passa pelo luto, a gente muda, a gente vira... A gente muda totalmente. Totalmente. Então, a pandemia, eu vejo que foi um luto. Então, a pessoa, a gente olha... Coletivo. A gente olha e fala assim, gente, a vida é tão curta.
Por que que eu vou falar não pro meu filho? Você é tão rígida, pra quê? Pra Coitadinho, quê? não Por que que eu sabemos vou por quanto fazer? tempo estaremos aqui. Só que aí não é por aí que as coisas acontecem. E eu É sinto que verdade. foi isso que foi acontecendo. Aí os pais foram se perdendo. Acho que Na questão do limite, né? no limite, É. se perdendo. A nossa geração, né, de pais, assim, nós tivemos pais rígidos que foram filhos de pais extremamente rígidos. Uhum. Então, eles foram rígidos conosco, mas não tão absurdamente como eles, né, como foram com eles. Mas nós, naquela de fomos filhos de pais rígidos, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, nós somos permissivos mesmo. Né, e temos a dificuldade do limite. Eu sou um pouquinho mais dura com o limite, sempre fui, mas ainda assim, é muito diferente da forma como eu fui criada em termos de limite, né, e vez ou outra a gente dá uma escorregadinha. E a cada filho que nasce escorrega um pouquinho mais. Especialmente o filho da terceira idade, né, o caçulinha que estraga a gente estraga ele. Não, ele não é tão estragadinho não, tadinho. Ele Não, até... não é. não é. Mas ele é bonzinho e tudo, assim, mas foi um pouquinho na rédea curta, mas um pouquinho a gente meio que suaviza mesmo. E ele foi bebê de pandemia, e você falando isso, eu fico pensando, ele nasceu exatamente no meio da pandemia, ficou trancado uma vida. Exatamente, porque como todo mundo ficou ali com um medo de tudo, de todo mundo, então acabou que eu acho que todo mundo, toda a sociedade acabou se perdendo. Emocionalmente. E a gente ficou assim, saiu também depois doido, querendo viver tudo, fazer tudo, comprar tudo, viajar para todo lado. E hoje a vida das crianças é muito mais fácil. Né? Muito mais fácil. Por exemplo, sobre presente. Eu lembro que eu ganhava presente e minha vida era boa, não era uma vida difícil. Então eu ganhava presente no Natal, no Dia das Crianças, sempre presente bom, mas era isso, Natal, Dia das Crianças e aniversário. E eu faço aniversário pertinho do Natal. Mas eu ganhava 2 presentes. Minha irmã fazia aniversário no dia do Natal e nunca, jamais aceitou que o presente dela fosse, é melhor porque para valer por 2 é melhor nada, não vale por 2 nada, nada. Para cada situação. Eu também ganhava do aniversário Fernanda e depois do Natal. Sempre ganhei. Sempre ganhei. Mas era isso. Hoje, você vai num shopping, tá ali fácil. É consumo demais. Né? Isso. E isso eu acho que atrapalha a cabeça deles. Tá tudo muito fácil, então perdeu ali o prazer das coisas. É o prazer da espera e de conquista ou de receber mesmo, né? Não só sobre aquilo que você teve porque conquistou, afinal eles são pititicos, mas a coisa também daquela coisa de sonhar, de pedir, de falar em tal data você vai ganhar e ficar sonhando com aquilo. Né? Realmente é bem mais complicado. A gente tem que dar uma segurada para não fazer. Exatamente. Né? Porque também as coisas, sei lá, hoje vem brinquedo de tudo quanto é lugar, materialzinho meio mais ou menos também, tá mais fácil de comprar uma coisinha à toa. E assim, a criança não sabe, ela sabe que é brinquedo, e ela sabe que o carrinho que ela quer tá ali, que a boneca tá ali, que... Eu escutei meu filho falar esses dias que ele vai fazer aniversário e que ele quer um drone. Eu falei, quantos anos você vai fazer? Ele, 6. O que você quer? Um drone. Eu falei, pede pro seu pai. E a pergunta é, o que ele quer fazer com esse drone? Exatamente. Né? Voar. Por aí. Quer que o drone voe por aí, ele quer ver as coisas lá de cima. Assim. É isso. É muito engraçado. E se a gente for parar para pensar, nós, adultos, também queremos coisas que a gente para pensar assim, para quê? Para que isso? É. E aí nós somos espelhos.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós estamos fazendo isso, depois nós queremos cobrar deles uma coisa que nós estamos fazendo. Minha mãe andava muito bem arrumada. Trabalhava em banco, andava arrumada para ir pro banco. Mas eu me lembro que a minha mãe tinha assim, pega a minha bolsa. Tá bom, tinha aquela bolsa de sair à noite, né? Um jantar, um casamento, um negócio assim, mas a bolsa de todo dia era uma bolsa. Uhum. Era uma boa bolsa, a melhor bolsa que ela pudesse comprar, com todas as coisas organizadas, bonita, mas era a minha bolsa. Uhum. Aí a bolsa começou a escangalhar, aí troca a bolsa. Troca a bolsa. Mas não eram 50 bolsas para trocar toda hora. Era uma vida mais prática, era uma coisa mais, né, era mais essência e menos coisas, de fato, assim, tudo. De fato. E assim, vício nisso aqui, né? Exatamente. Nós somos viciados. As crianças são mais ainda, as que têm, né? As que têm acesso são mais viciadas ainda. A gente não se controla no uso, imagina eles. Pois é, e aí a gente quer pedir para eles não usarem como? Né? Eu falo muito assim, minha irmã gosta, igual eu moro perto de um restaurante, e minha irmã fala, eu quero sentar aí. Eu falo, não quero. Por quê? Porque eu sou espelho. Então eu chego lá, se eu for tomar, por exemplo, a gente fala, não toma refrigerante. Se eu sentar lá para tomar um refrigerante... Na semana da alimentação, você vai escutar o julgamento lá na escola. O que eu vou escutar? E eu não posso. Aí ela fala assim, mas o que tem a ver? Eu falei, o que tem a ver? Que eu sou espelho. Se eu falo que não pode tomar refrigerante, eu não vou sentar num lugar e tomar um refrigerante. É porque, assim, uma coisa que eu preciso pontuar aqui a Renata é professora de educação infantil e, assim, de pititicos. Seus alunos têm 3 anos. Exatamente. Né? 3, 4. Estourando. Isso. Então, assim, eles não entendem muito é diferente quando você conversa com uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos e fala assim, isso aqui eu faço porque eu sou adulto e eu sei, e sim, faz mal para adulto, faz mal para criança, é uma escolha minha, eu vou tomar, acabou. Quando você for adulto, você decide. Você vai ter uma conversa dessa inteira com uma criança de 3 anos. Não. Ela só vai olhar e falar, toma. Mas eu vou te falar a verdade, eu acho que para todas as idades, eu não me sinto confortável. Não, eu entendo. Não me sinto. O ideal seria que a gente não fosse hipócrita com nada, mas a gente eu não me sinto confortável. De sair, ir para o shopping e pegar um refrigerante, para mim não combina. Se eu tô falando para eles que não pode fazer isso. Entendeu? Eu não vou fazer. Então tem que ser de noite num lugar onde não vai ter pequenininho. Ou não fazer. Mas você não faz ou toma escondido na sua casa? Às vezes eu confessa, por favor, pelo amor de Deus, não fala pra mim, pra dar exemplo pra ele, você não toma na sua casa, não. De vez em quando eu tomo escondido na minha casa. Tá bom. Humana como nós. Agora sim, do mesmo jeito que as crianças avaliam até Deus, por exemplo, né? Eu vou colocar uma coisa que tem muito peso, né? Uma criança, ela baseia relacionamento com Deus, essa filiação, né? Essa coisa de entender Deus como pai, meio que baseada na relação que ela tem com o próprio pai, né? Com os pais e tal. Essa coisa do espelho, como é que eu chamo de pai alguém que esse meu pai é isso aqui, um pai horroroso, né? O primeiro contato com a escola, o primeiro abraço, a primeira bronca escolar, a primeira imposição de regras e limites que são inerentes a um ambiente que é totalmente diferente de todos que eles frequentaram até ali. Essa coisa do tem hora para sentadinho aqui, agora a hora disso, daqui, pendura seu negocinho ali, nanana, sua mochilinha, pega seu crachá, põe seu nome, vai não sei o que, hora do não sei o que, a fila, seu lugar. Então, assim, é uma mistura que exige uma responsabilidade grande demais. E aí, por isso eu convidei você, porque eu só convido para estar aqui as mulheres que eu, de fato, admiro. E eu acho que você faz isso de forma, assim, magistral. A dose do carinho, com a regra, com o limite, com a coisa assim. E eles te amam, assim, para sempre, né? Todos eles.
muito bonitinho. É porque assim, quando você impõe limite com amor, é uma coisa. Uhum. Quando você impõe limite só para conduzir bem a sua sala de aula, é outra. É por isso que você tem que fazer isso com todo o amor do mundo. Qualquer problema que você tiver, ele tem que ficar fora da sala. Ele não pode ir junto com você. Uhum. Você tem que estar inteira. Professora é a única profissão em que o profissional tem que estar inteiro. Ele tem que estar inteiro. Ele não pode estar... Ele pode estar passando por o problema maior do mundo. Já vi amigas em separações difíceis, luto, tudo. Ela tem que entrar dentro da sala de aula inteira. Exatamente por isso. Porque ela chega lá, ela vai dosar. O amor vai ser a mãe, vai ser o pai, a mãe para dar o carinho, o pai que vai dar a bronca, colocar os limites para dentro daquela sala, para que a sala caminhe. Tem ordem, né? Tem ordem, porque aquilo ali, se a gente não colocar uma ordem dentro da sala, você não consegue aplicar nada dentro da sua sala. Então, você precisa disso. E isso só acontece se você faz isso mesmo com amor, com dedicação. E eu já senti que o dia que você está muito agitada, a sua turma fica agitada. Uhum. Quando você está falando muito alto, ou tem muita coisa para fazer dentro da sala, dentro da escola. São várias atividades e você não sabe por onde você começa, todos eles ficam perdidos. Uhum. Então é hora que você pega, para, respira e fala. E agora, o que eu faço? Que eles olham para você procurando direcionamento. É o apoio. O que eu vou fazer? Quando você começa a se organizar, por isso que a minha sala é muito organizada, quando você começa a se organizar, eles se organizam. E tudo acontece. Mas eu acho bonitinho, assim, você com certeza sabe muito mais disso do que eu. Eu tenho sempre a sensação de que eles estão sempre nos olhando nos olhos. Eles não ficam olhando para a boca da gente enquanto a gente fala, porque adulto tem isso de olhar para a boca. A criança não, ela fica olhando dentro dos seus olhos, tentando ler se aquilo que está saindo da boca é o que os olhos estão expressando. Eu falo que eles olham para dentro da nossa alma. Praticamente. Eles olham para dentro da nossa alma. E ali é o lugar onde você é mais amado. Porque é o amor mais puro que existe. E são tantos... Esses dias eu estava no shopping, aí chegou uma moça e falou assim, acho que você foi professora do meu esposo. Falei, quem é seu esposo? Aí ela mostrou, né? Foi? Fui. Credo, eles casaram crianças. Eu falaria, eu jamais que eu fui, cadê? E eu não tenho aluno para ter idade de ter ser casado, não, moça, tá doida? Eles já tiveram filhos, já. Então, e aí é muito bom, porque assim, ele tava lá falando para ela, minha professora. Entendeu? É impressionante mesmo. Eu lembro das minhas primeira, segunda e terceira, e aí eu tenho um lapso enorme de memória, assim, um vazio. E lembro de uma aqui, outra ali, várias outras e tal. Mas as primeiras, elas ficam na gente. A gente lembra da voz, lembra da entonação, lembra do jeito de caminhar. É impressionante. Eu vejo, tem uma dessas, quando eu entrei na escola com 4 anos, nem entrava tão cedo assim. Eu a vejo andando na rua. Hoje, de costas, de longe, eu sei que é ela, ainda. Aí eu passo por ela e vejo, sabe? Assim, é impressionante. Uma aluna que já era a segunda vez que ela chegava assim, encostava em mim e me cheirava. Assim, né? Aí eu falei, o que é? Aí ela falou assim, cheiro de escola. Aí eu falei, gente, isso aqui ela tá fazendo memórias. Isso aqui vai ficar para ela para sempre. Ela tá guardando algum cheiro, não sei do quê. Ela cheirava a camiseta.
né, do uniforme, e falava assim, cheiro de escola. E escola antigamente tinha cheiro, aquele cheiro daquela coisa, como é que chamava? Daquilo que fazia mimeógrafo, que fazia a prova, a tarefa, o negócio. Aquilo tinha cheiro de verdade, cheiro de escola. Mas ela achou o cheirinho dela aí, que ela vai guardar. Não sei que jeito que é esse cheiro, mas ela disse que é cheiro de escola. É muito importante, assim, ser tanto instigante, quanto acolhedor, quanto desafiador, quanto interessante e oferecer o suficiente de desafios, de dificuldades também, né? Isso dosadinho a cada fase, né, para que eles se desenvolvam como se espera, né? Deve ser difícil demais, gente. E dentro da sala de aula, tem alunos de todo jeito. E cada um precisa de você de um jeito diferente. E você tem que fazer essa leitura. Porque tem um que precisa de você rígida, tem um que precisa de muito carinho, tem um que precisa que você puxe e fala, não, você consegue? Vamos! Aí tem um que fala assim, que lindo, mesmo que não esteja, mas você tem que fazer essa leitura. E falar que tá tudo bem, cada um tem seu tempo, mas a gente tá ali para descobrir o que cada um é capaz e o que cada um vai desenvolver durante o ano que ele passa com você. Você falou uma coisa ali atrás, que você falou o seguinte, que aí ali a gente é um pouco mãe, é um pouco pai, é um pouco, né, cada coisa, assim. Mas você percebe o quanto que essa coisa da professora da educação infantil, primeira fase, digamos, é uma espécie, é um maternar? Com certeza. Você pensa assim, ou é a gente que vê de fora que pensa? Não, com certeza. Eu não tenho filhos. Porque... Mas você tem filhos demais. É o que eu ia falar. É porque eu já tive muitos filhos. Eu acho... Porque eu falo assim, não é só ter filhos. Educar é muito difícil. Então, foi uma escolha mesmo, porque não é só isso. Não é só gerar um filho, é o educar. Eu falo sempre assim, da minha cabeça, da minha vivência, eu penso de fato assim, criar é muito fácil. Aquela história que a gente escutava, né? Escutávamos muito antigamente, assim, a gente come 1, come 2, a gente come 10, come 4, blá. Criar é relativamente fácil. Educar é muito difícil. E se educar fosse fácil, todo mundo teria educação, Renata. É difícil demais educar. Muito. Repetir milhões de vezes a mesma coisa. Ora estimular, ora corrigir, ora brigar, ora acolher. Meu Deus, é muito difícil. É muito difícil. E errando, porque a gente erra muito. Com certeza. Acontece também com o professor, isso acontece dentro da escola. Entendeu? Isso acontece sempre. Porque o professor também é um ser humano. Ele erra. Ele sabe que errou. Eu vou te falar, às vezes é tão... Para o professor chegar em casa e falar assim, nossa, meu dia hoje foi tão ruim, eu não consegui dar nada. A maioria dos professores acontece isso com eles. Chega assim, nossa, hoje foi tão difícil, eu não consegui dar nada. E ele chega frustrado, triste. Entendeu? Ele se cobra, o professor se cobra. Eu imagino. E é um dos poucos trabalhos, assim, que você trabalha praticamente o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Trabalha na escola, trabalha fora daquele período de aula, também na escola, montando coisas, né? E as festinhas e as apresentações de material, isso e aquilo. E mais, eu imagino que... Porque, assim, eu tive tias muito próximas, tias primeiras, professoras, e eu via aos finais de semana elaborando provas, corrigindo provas, e antigamente ainda tinha o diário. O diário do pontinho que colocava lá, do pontinho ou F. O diário agora Melhorou, né? Melhorou. Pelo menos isso. Acho que montar as atividades também, né? Claro, você não vai... Imagino que seja um pouquinho mais fácil do que antigamente.
É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem que ter mais criatividade para não parecer que você não copiar É. algo, né? Sim. Meu Deus do céu. Se eu dependesse disso, eu tava morta. Eu tenho certeza. Porque falamos muito de pandemia aqui no começo, nem quero muito voltar nessa pauta aqui, mas assim, só parênteses, né? Eu quase morri durante a pandemia, assim, o que acabou com a minha vida foi ser professora dos meus filhos dentro de casa, assim. Acabou com a minha vida, com a minha qualidade de vida, acabou. Eu não tive problema de ficar trancada em casa, de limpar chão. Eu tava grávida com a barriga desse tamanho. De cozinhar, de fazer quanto é coisa. Gente, tudo certo. Mas as aulas, olha, meu Deus. Eu tenho certeza que é dom. Eu não sou capaz de aprender. Aprender a ensinar desse jeito. Eu fico doida, não dá. Mas é isso, a gente sempre acha que a gente pode fazer melhor. E a gente está sempre aprendendo com eles. Todo ano, toda turma te ensina. Uhum. Então, você nunca deixa de aprender. Então, você chega dentro da sala de aula para aprender. Você tá na sua casa, você assiste uma TV. Aí você pensa, nossa, isso aqui, ó, vai ser legal eu fazer isso. Ou tá no celular. Você não procura coisa para você. Você tá lá procurando coisa para a escola. É, né? Aham. É uma coisa que já faz parte de você, né? Todo seu olhar é voltado meio que para isso. Para assim. isso. Aí você vai lá e tá, nossa, isso aqui, essa atividade aqui dá para fazer. Nossa, é assim. E aí tem que tomar um cuidado danado para não descuidar da vida Pessoal. indivíduo, né? Sim. Individual, porque Dependendo da fase que a gente tá, a gente acaba se entregando para o trabalho para não pensar nos seus problemas, e isso acontece demais, porque você tem muita coisa para fazer, e aí você pega e, não, vamos trabalhar, vamos fazer, e esquece Porque o professor pensa assim, ó, não, trabalha só meio período. Não tem nada para fazer, não. Tem, todo professor tem. Ah, educação infantil vai lá só para brincar. Não, são os que mais trabalham. São os que mais trabalham. Não vai lá para brincar. Não vai, eles têm muitas coisas para aprender. Sociabilizar é muito difícil, ensinar isso. É o mais difícil, né? É o mais difícil. É aquele ambiente em que, fora da sua casa, que não tem isso, é meu. É meu, isso é meu. Dentro da casa, por mais que tenha regra dentro da casa, não é como na escola, que a brincadeira tá naquela hora melhor, tem que parar. Não, nós vamos continuar depois, agora não é mais hora disso. Uhum. Aí é a primeira frustração da criança. É lá, na escola, que ele vai aprender isso. Olha, gente, será que eu posso falar isso? Eu vou falar uma coisa agora, que se for pro ar assim, ótimo. Se não for, nós vamos cortar agora. Na edição. Você foi professora de 3 dos meus 4. Aham. Tudo bem a gente falar isso? Tudo bem. Tudo bem. Gente, é muito engraçado, assim. Eu nunca me esqueço. Pode falar. Você já sabe o que é. Eu nunca me esqueço da minha primeira filha, minha filha mais velha, na primeira semana de aula da vida, cotoca. E ela não entrou antes, ela entrou já na sua turma. E aí ela se irritou com uma colega que fazia alguma coisa, não sei se fazia assim na mesa, alguma coisa assim. E ela pegou essa menina assim pela mãozinha e fez assim, e tomou bronca. E eu cheguei pra buscar e ela tava no cantinho assim, em pé, com a cara voltada pra parede. No cantinho, a Rafaela. Em pé, virada pra parede. Eu cheguei, sabe aquele impacto de gente? Eles põem em pé virado pra parede. Até hoje. Credo, que coisa esquisita, né? Que horror, né? Aí fiquei, aí falei... Aí você chamou e ela veio e tal. O que foi? Porque a Bro brigou comigo, porque eu fiz assim na amiga, porque não sei o quê.
Aí eu peguei e falei, e aí você colocou ela lá, assim, pra ela no cantinho? Ela, não, ela que se colocou. Ela foi pra lá porque ela tomou bronca, não queria aceitar a bronca de jeito nenhum, emburrou e ficou em pé lá até a hora de você chegar. E não tinha o que fizer. Eu queria fazer ela sentar, tipo, ferrada lá. E olhava e falava assim, eu só saio na hora que minha mãe chegar. Cada um com a sua personalidade. Não tem lógica. E é desse jeite. Outro dia ela falou assim, eu não quero voltar mais lá, ela briga. Ela briga. Ela briga mesmo. Todas as vezes que você fizer o que você fez. Se a colega tivesse feito com você, você queria que ela brigasse com a colega ou não? Sim. Então você vai voltar lá, entendendo que você estava errada e que ela tá certinha. Inclusive quem manda lá é ela, nem sou eu. Isso eu falo para todos os meus. Eu falo, quem manda na escola não sou eu. Na escola quem manda são elas, é a pro, é a diretora, é a coordenadora. A mamãe não manda nada na escola. Sinto muito. Gente, eu não lembrava disso. Eu pensei até que você fosse falar que eu sou uma pimenta malagueta. Na hora que você falou o negócio que fica bravo no dia que tá agitada, quase que eu falei da pimenta maiadeta que eles chegavam falando lá em casa. Aí eu falo, eu quero ser um docinho de coco, mas ninguém deixa. Eu sou uma pimenta malagueta. É bonitinho demais. E assim, é muito bonitinho de lembrar. E aí, assim, como eu tive 3 dos 4 com você, é óbvio, gente. Você tem noção de quantos alunos você teve? Não tem noção. Nunca tentou fazer essa conta? Não, mas eu vou fazer. Uai, é dividir o tanto de... não, mas é porque cada turma também tem um número de alunos. Cada turma tem um número de alunos, mas são muitos. Curioso, como diz, né? Eu já tenho neto, né? Já tem neto. Eu não falaria, eu falei, foi não. Enganada, moça. Assim, tem essa coisa de levar os pequenininhos. Aí, assim, cada um dos meus, e inclusive o que não foi seu aluno, assim, cada um de um jeito com a coisa da separação. Uhum. A dor da separação por horas, né, assim, do comecinho, dos primeiros anos de escola, principalmente o primeiro ano. E aí, assim, já deixei filho que não me deu tchau, que virou assim, só foi. Você sofreu? Olha, não, eu não fiquei triste, sofrida, mas eu fiquei meio humilhada perto das outras mães. Eu fiquei meio com vergonha das outras mães, menino agarrado nela, chorando. Ai, mas mamãe, mas fica, mas vem comigo. A minha virou e ó, foi-se. E depois de 2 semanas, depois que ela viu que todo dia era isso, aí ela chorou um tempo. Aí que eu pensei, aí não é possível. Te deu um alívio, né? Foi, eu pensei, nossa, gente, credo, né? Mas aí tive que chorava na hora que chegava e dava tchau bonitinho, tive o que chorava, pendurava em mim, a professora pegava e voltava. Esse é o que não foi seu. E voltava, e eu ia até ali, eu falava, eu vou, mas eu volto, eu venho, tá? Aí eu ficava escondida lá um tempo, nunca que eu voltei com a minha cara lá, nunca. Mas até pensar, ficou tudo bem, aí sai, vai embora. Uma graça. E tive o gente boa agora, assim, que ele beija, abraça, e tem dia que quer, vem comigo, entra comigo hoje, tem dia que, tchau, viu? Pode ficar aí, eu não preciso entrar não. Mas ele é assim, né? Cada um com a sua personalidade. Rafaela toda séria, né? Toda vida, muito séria, centrada. A Melina também, mas mais solta, porque a Rafa era muito sistemática, muito mais reservadona, ainda é. Isso. A Melina não, a Melina também era muito séria, mas já era mais... A Melina é da galera, assim, ela é séria, mas ela é assim, submissa e batia. O Felipe tímido, ele é assim até hoje, né? Mas na dele, a gente fala com ele responde, muito educado, mas mal olha para você. E agora o Tomás... Fazinha virada. O Tomás, se a Melina era da galera, o Tomás eu não sei do que ele é não. Porque ele se acha. Porque a Melina se achava, mas ele se acha muito. Ele se acha, assim, demais. É muito engraçado. Ele fala, como é que é aquele negócio que eu sou? Eu falo encantador. Eu sou encantador. Eu sou charmoso, né?
Gente, é terrível, é terrível. Mas é assim, aí é uma misturinha, porque tem essa coisa que é muito melina, mas tem também carinhosão como o Felipe. Sim. E também tem um temperamentinho de Rafaela. Eles são meio assim, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, mas assim, meio... A dose é diferente em cada um. É muito legal de ver. Você fica com orgulho, assim, quando você vê... Muito. Sei lá, seus alunos aí, pela vida, fazendo coisas grandes, fazendo coisas boas, bonitas. Eles virando médicos, engenheiro, tem um tanto. É muito bom. Aí eles passam, você tem parte nisso. É muito bom. E tem, né, Renata? É muito bom. É muito satisfatório. É uma coisa assim que não tem preço. É por isso que a gente continua. O professor continua por isso. Eu de verdade acho que de tudo que a gente faz na vida, a gente realmente só existe, só continua existindo naquilo que a gente deixa nos outros. Mesmo. Ainda que tenha história escrita sobre você. Porque é que os grandes pintores e os grandes compositores, eles são eternos, assim, porque são coisas que geram emoções e sentimentos nos outros. Né? E, assim, outras pessoas, assim, tipo, eu vou existir enquanto alguém lembrar de mim, né? E é isso, assim, a professora, as primeiras professoras, e já percebeu que a gente só fala isso no feminino, né? A primeira professora, ela é eterna no coração da criança. Eu tenho um professor de português, que eu lembro dele com carinho. Eu lembro de alguns, mas eu já era muito maior. Com certeza. Né? E você acha que tem a ver essa questão do maternar, que nós falamos aquela hora, com essa coisa de por que não homens na educação infantil tão primária? Eu acho que... O que você atribui isso? Eu acho que... Não sei, eu tenho medo de parecer preconceituosa, porque não parece que combina. Não, mas eu entendo que não parece que combina pelo seguinte. O não parece que combina, vamos lá, sua menininha. Porque as salas, elas são mistas. E aí você vai levar a sua menininha cotoquinha para o professor ajudar a ir ao vaso. É uma coisa mais complicada mesmo. Essa parte parece que não combina mesmo. Não combina. Eu vi tem um professor, ele não é daqui de Anápolis, eu vejo o vídeo deles. Isso trabalha... é opinião, tá, gente? Aqui é opinião. Cada um que pensa diferente, ok. Ele trabalha com crianças pequenas. E parece que as crianças amam esse professor. Então, é só uma opinião. E se o cuidado, o carinho, as coisas forem feitas como se deve, eu não tenho nenhuma dúvida de que as crianças amariam e amam. Pois é. A minha pergunta era mais assim, por que será que um homem não faz essa escolha? Sabe? De educação infantil tão inicial, assim, tão primária. Porque eu acho que é mesmo um cuidado de mãe. É meio maternal mesmo. Eu acho. Eu também acho. Eu acho que para o homem isso é mais complicado. Para ele, a vida é mais prática. Para lidar com essas... Ali é muita psicologia também. Para eles eu acho mais difícil isso. E como para nós, tem coisas que é difícil. Por exemplo, não estou falando que a mulher não consiga, mas pilotar um avião para a mulher é mais difícil. Ela vai ter que... Ela vai conseguir. Entendeu? Mas se localizar no espaço... Mas abrir mão de mais coisas, isso, as habilidades... As habilidades são diferentes. De essência, elas são um pouquinho diferentes. São diferentes. Força física. Força física, são diferentes. E não é que ela não consiga. Todo mundo consegue tudo que quiser. O homem consegue cuidar dos filhos como a mãe consegue. Tanto que a gente vê aí pais que ficam sozinhos, viúvos, e dão conta, conseguem. Essa criam é a realidade bem seus da filhos. Minha sobrinha, né? Pois é. Minha sobrinha é criada só pelo pai. Eles conseguem e fazem isso com excelência. E como a mulher consegue sozinha cuidar dos seus filhos, então essa história de que
só para um ou só para outro, para mim não existe. Aham. Todo mundo vai conseguir. Mas tem coisa que parece que É isso. É isso. Tudo certo. eu sou um pouco prática, assim. Entendeu? É ou não é? Tudo bem. Isso aqui eu pergunto porque eu gosto de saber a opinião das pessoas sobre as coisas, mas eu também eu penso igual. Se você não fosse, aliás, espera, uma pergunta antes dessa. Você seria professora de grandinhos e não de pititicos? Se você pudesse escolher, assim, esse ou esse. Quando voltamos da pandemia, precisou de pessoas para ficar no Fundamental 2. Tá. Aí nós ficávamos no computador com quem estava em casa. Uhum. Porque lembra que um pouco ficou em casa Sim, e um pouco retornou para a verdade. escola? Por um tempo. Eu fiquei no 9º ano. Não sabia. E aí eu fiquei com alunos que eram meus. Aham. Eu amei. Foi? Aí eu pensei, e eu nunca pensei que eu iria gostar. Nunca imaginei isso na minha vida. Uhum. E eu amei. E eu dava bronca neles igual eu dou bronca no... Então eu falava pra eles assim... Só não falava que tristeza. Que tristeza. Lá em casa, que tristeza. Por anos fez menino chorar. A gente podia falar barbaridades que eles estavam nem aí. Mas se falasse que tristeza. Que eles vinham culpados da escola. Que tristeza decepcionava a pro. A mãe não tem problema. E eu amei ficar com os maiores. Nunca imaginei. Que legal. É bom saber isso. Também saber que tem outra opção também, se você quiser mudar. Sim, e eu acho que é como você fala, é do dom. Não importa onde você esteja, você vai fazer bem feito, entendeu? Se você nasceu ama para fazer isso, e você vai florescer onde você for plantada, desde que você esteja trabalhando seu dom. O que você ama, e se você se propõe a fazer, você vai... É uma questão de você fazer... se colocar na idade deles. Uhum. Então, e eu trabalhava de manhã com eles e à tarde com os pequenininhos. Uhum. Então, de manhã eu tinha 14 anos e à tarde eu tinha 3. Uhum. E dava certo. Que bom. Maravilhoso. E o que você seria? Porque era essa pergunta que eu fazia anteriormente. Então, se você não fosse professora, não vale psicóloga. Tá. Porque psicologia foi o que você começou a estudar antes. O primeiro vestibular que eu prestei foi para medicina. Ah, ok. Mas se eu fosse médica, eu seria médica legista. Estranho, né? Acho Nada a muito ver. legal. Mas não tem nada a ver Não, com o que eu faço. Nada. Não tem nada a ver. Mas eu sempre tive paixão por medicina legal. Acho muito legal. Eu seria médica legista. Que legal. A gente acha que conhece as pessoas. Eu acho muito legal conhecer o corpo humano, estudar. Quando eu fazia psicologia, eu adorava. Eu ia para o laboratório só para ver as partes que tinha, anatomia humana, porque isso sempre me... tive uma paixão por isso. Que legal. Seria médica legista. Que legal. E com o que você sonha hoje? Para você, para o futuro. Não para a Renata. Porque agora eu quero falar um pouquinho de você. Porque isso aqui é uma coisa que a gente faz muito. Aqui é descolar, e até por isso normalmente eu apresento a profissão só no final. Mas aqui eu queria falar do impacto que tem a professora na vida, na formação das pessoas, né, no desenvolvimento dos seres humanos, na formação das gerações, né? Então eu queria focar um pouco nisso, mas eu quero saber um pouco da Renata. Meu sonho. Engraçado, né? Porque é igual eu te falei. Parece que a gente vive para ser professora. Seus sonhos envolvem o seu Isso, trabalho. porque a gente preocupa até com o que eu vou fazer, como que eu vou estar, para sair nos lugares, porque lá vão ter meus alunos, entendeu? Mas, nossa, difícil. Não, então ok. Não é para ser uma pergunta que vai te... Mas eu acho que você pode levar isso para você refletir.
que você acha? Eu vou te deixar esse desafio. Um desafio. Fazer Um sonho. alguma coisa... Pra mim. Fazer alguma coisa pela primeira vez também. Sabe? Alguma coisa que às vezes vai te despertar alguma coisa que você nunca sentiu, por exemplo, gosto disso e nem sabia. Sabe assim? Eu sou muito previsível. É? Aham. Gosta de rotina? Gosto. Eu odeio. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vivo doida correndo e acho bom. Eu gosto de rotina. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto. Não gosto de sair. Gosto de viajar. Gosto de conhecer. Conhecer lugares novos. Pronto. Tá aí, ó. Tem, gente. Muitos lugares. Qual que é o lugar que você mais tem vontade de conhecer? Eu tenho vontade de conhecer um lugar que não é... Eu tenho vontade de conhecer a Rússia. Eu conheço uma mulher, uma mulher daqui de Anápolis, que o sonho da vida dela era conhecer a Rússia. E ela muitos anos, ela estudou sobre, ela leu sobre, ela fez um monte de coisas. Ela foi. Eu acho assim, ó, eu tenho vontade de conhecer a Rússia, mas eu não acho que é o melhor lugar para visitar, entendeu? Você tem uma curiosidade especial sobre Isso. a Rússia. Rússia, Índia. Só que eu sei que tem lugares muito melhores para conhecer, para passear, para... Tipo, você olha para a Índia, você sabe que você vai para lá, você vai passar perrengue com alguma coisa. Com assim. certeza. Mas eu tenho paixão em conhecer, por exemplo, Taj Mahal. Eu penso que deve ser, ou talvez não, entendeu? Tem que ir lá ver. Tem que ir lá ver. Tem que ir lá ver. Então, esses dias eu estava conversando com uma das minhas tias, eu chamo minhas professoras, todas meus professores de tios e tias. Ainda que hoje eles tenham quase todos metade da minha idade. E daí entra o professor do tênis, a professora do Pilates. E aí eu tava conversando com a tia do Pilates outro dia, que ela é uma menina muito jovem ainda. E eu falando pra ela assim, põe uma meta assim, ó, alcançável, em curto tempo, ela conversando potoca e eu contando de uma meta que eu pus pra uma coisa minha. E aí que esse era o sonho do momento. E que não é mais, na minha idade, não é mais aquele sonho que posso alcançar ou não. E lá são coisas mais factíveis, mais próximas, mais atingíveis para eu poder trabalhar um pouco por isso, sofrer um pouco por isso, sonhar um pouco com isso e ter aquela sensação gostosa de realização, mas daqui a pouco eu já... Aí, beleza, check, agora eu vou sonhar o quê? Isso é outra coisa. Entendi. E aí eu falei pra ela, você não faz isso, então? Que ela tava perguntando, mas o que você acha de graça nisso? Eu vou contar. Aí parece bom. Eu falei, então. Aí ela falou, vou fazer. Aí outro dia ela me contou, achei legal. Também vou fazer. Achei legal. Bom, eu fico sempre pensando assim, você escreve sobre você? Deixa registros seus? Não. Não? Não. Eu já escrevi, há muito tempo atrás eu escrevia poesia, escrevia, mas eu não deixo registro sobre mim. Assim, hoje nós vivemos na era dos influencers, né? E aí tem influencer de todo jeito. E aí eu conheço uma influencer que ela é motorista de aplicativo e ela é influencer e ela lançou um livro contando as histórias que aconteceram dentro do carro de aplicativo dela. Que ela falou... Um dos episódios da primeira temporada, um dos primeiros, foi com ela. O nome dela é Aline. E ela é de Brasília. Inclusive o livro dela chama Hora da Historinha. E ela começou na pandemia contando. E ela fazia um negócio, Hora da Historinha. E aí depois virou um livro. E aí, falando aqui, na hora que a gente começou a rir das pinturas de menino, não sei o quê, fiquei pensando, você deve ter muita história boa pra contar. Tem, muita história boa. Sabe? História de criança, histórias acontecidas assim. Porque você fala, a gente deixa um pouco da gente em cada aluno que passou por nós, né? Igual você falou que tristeza, Pimenta Malagueta, todos eles falam disso.
quando me vê grande. Aham. Pro, você ainda tá pimenta malagueta? Pro, você ainda fala isso? Aham. Pro, você fala que a minha chance é desse tamanhozinho? Então, tenho muita história para contar. Pois é, eu acho que Acho que eu tenho pensado isso. Eu escutei de algumas pessoas e me fizeram pensar sobre isso, sabe? Que a gente tem que deixar registro da gente no mundo do que você, né? A gente falou muito sobre o que você deixa nas crianças e isso é inegável, mas talvez deixar registro do que eles deixaram em você. Ah, são muitas coisas. Sabe, histórias. Quando eu penso assim, Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, né? São histórias que saíram da cabeça dele. Mas tem histórias que foram vividas Histórias pela vividas. gente. Eles contam pra gente, não sei se você vai lembrar, quando aconteceu com seu pai, que a Rafa só falava comigo. Você lembra disso? Lembro. Então, é esse tipo de coisa. Eles falam coisas boas e eles falam coisas que eles não sentem à vontade dentro de casa. É. Eles falam pra gente. É. Então, eu tenho muita história para contar. E talvez eu tenha pensado isso, assim, que quando a gente escreve sobre nós, é como a Bíblia diz, é trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, não no sentido de estou desesperançosa e quero, sabe, vou buscar na memória para eu ter forças para continuar. Também, algumas vezes é isso. Uhum. Porque em alguns momentos você só vai ter aquela sensação gostosa de lembrar das coisas que aconteceram, mas em algum dia que fale também, sabe? O porquê das escolhas ou alguma coisa, algum dia que esteja difícil, às vezes a gente recorre, sabe? Eu tenho feito isso, tem sido muito legal. E eu gostaria, e eu falo isso como leitora, e aí eu já nem falo como leitora geral, mas eu gostaria, por exemplo, de ler o livro da minha pro, sabe assim? Uhum. Sabe essa coisa de Sei. talvez você possa deixar até isso na lembrança para eles. Moleque, gostei. Eu sou cheia de querer dar ideia para os outros de coisas que a pessoa não tá nem pensando, nem Não, nada, mas... e eu querendo botar caraminhola na cabeça da pessoa Não, que já mas tá com não é. 200 milhões de coisas para fazer. Não, mas isso aí é... Você sabe o que eu acho que isso pode ser? Terapia, sabia? Também. Terapia. É. Porque... Não é terapia, mas é terapêutico. É sim. Porque é um momento que você vai olhar para você mesmo, né? É legal demais. Aí, ó, você já tem alguém para comprar seu livro, se você for escrever as histórias da meninada, reinações da meninada. E para te falar a verdade, eu sei fazer, editar livro, eu faço isso. Que legal. Eu sou muito curiosa. Eu adoro editar, porque a gente editava Eu tô escrevendo os umas vídeos. coisas aí. Também é por isso, a gente passa por esse monte de coisa que a gente tá falando. E escutei agora mais cedo aqui, né, na hora que você chegou, assim, encontrando com gente aqui na porta, e assim, que houve aquela pergunta, quem é a melhor professora? Na minha época, quando, né, eu fui colocar a Rafaela, que primeira na escola, alguém me falou, eu nem lembro mais hoje quem foi, mas falou, pede pra colocar na sala da Renata, na época. E aí teve essa coisa, assim, é um vínculo muito forte. Eu admiro muito você. Eu sou muito grata por tudo que você fez por cada um deles, pelo que você representa na construção da história de vida deles. Sobretudo, Renata, pelo descanso que é pro coração da gente. Deixar um toquinho desse tamanhozinho e ir embora trabalhar todo dia, sabendo que tá deixando com alguém que tem um carinho enorme por eles, que os trata com respeito, que tem um compromisso tão grande com a entrega, sabe? Com saber o que está fazendo, preocupada com o que vai ensinar, preocupada até em excesso com o exemplo, sabe? A ponto de se privar de algumas coisas na vida pessoal até, para dar o exemplo para os nossos filhos. Então, assim, isso não tem preço. Mas eles ajudaram, todos eles, me ajudaram a construir quem eu sou. Porque quando eu entrei na escola, eu tinha 23 anos. Muito legal. Eles também têm um pedacinho do seu quebra-cabeça. Todos Cada um tem uma eles. pecinha. Todos eles. E todos eles estão para sempre no meu coração. Isso é bom demais.
muito obrigada por ter aceitado vir bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. E que isso fique, sabe, para você. É claro que todas as profissões têm o seu grau de importância. Uhum. Todo mundo que lida com formação de pessoas. Mas eu, Roberta, tenho um carinho assim muito especial pelas queridas professoras dessa fase tão importante. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a vocês, muito obrigada mais uma vez pela audiência. Espero vocês no próximo episódio do Tabaranense.